Olá pessoal, boa noite a todos. Um feliz sábado. Na presença de Deus, tem uma mensagem aqui especial para passar para cada um de vocês, porque nas profecias a gente sempre tem que estar por dentro, sempre tem que estar de olho nos eventos, né? Como diz a Bíblia, a Virgem prudente, ela enche a sua vasilha de azeite para se preparar para caminhar na escuridão com as suas lâmpadas acesas, né? Então, como virgens prudentes, vamos estar de olho aí nas profecias. E algumas coisas super importantes já estão começando a se desenrolar no início de 2023. Ou seja, nem começou ainda o ano de 2023, o ano nem começou direito e já vemos algumas coisas se intensificando. E é sobre essas coisas que eu vou falar nesse vídeo. Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, que o Senhor esteja com cada um de nós, abençoe a pessoa que vai ouvir essa mensagem, que o Senhor nos prepare para a grande crise que se aproxima, Senhor. Nos batiza com teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, acabou de sair, né, há dois dias atrás, uma reportagem sobre a questão da moeda única na América do Sul. Esse tema foi discutido, né, pelo embaixador da Argentina, Daniel Scioli, e o ministro da Fazenda, que agora é o Fernando Haddad, aqui no Brasil, né, do governo Lula. Essa discussão sobre uma moeda única na América do Sul, ela não é nova, né? É uma discussão já antiga, né, que já dura aí praticamente os 10 anos. Só que agora no final de 2022 para 2023, a discussão para a implementação da moeda única na América do Sul ficou mais forte. Inclusive, Paulo Guedes, né, que era ministro da economia do Bolsonaro, do governo passado, ele também aconselhou, né, essa ideia importante aí para eles, né, importante para eles, para ter uma moeda única na América do Sul. Né? Os ideais dessa moeda única seria como o euro, né? O euro ele foi criado em 2002 justamente para fazer frente à economia americana, né? Sabemos que o dólar sempre está na frente aí por ser a moeda mais forte no planeta, né? Que rege aí a economia mundial. O euro foi criado em 2002 justamente para fazer frente ao fortalecimento do dólar, né? Todos os países que fazem parte, ou seja, que tem o euro como a sua moeda, são chamados países da zona do euro, ou seja, o euro é uma moeda única na Europa e essa moeda, a partir do momento que ela foi criada, ela se fortaleceu e o valor do dólar diminuiu um pouco. É claro que o dólar ainda continua forte, mas com a criação do euro em 2002, unindo esses países da Europa, Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Grécia e Espanha. Então, com a criação do euro, a moeda dos Estados Unidos, o dólar ficou um pouco mais fraca em relação aos países da Europa, mas ainda continua uma moeda forte. Os países assim da América do Sul, que fazem parte do Mercosul, é o Brasil, Argentina, Paraguai e a Venezuela, que está fora, mas está voltando. Então essa discussão de uma moeda única nos países da América do Sul, né, que formam o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, essa discussão ficou mais forte. Por quê?
tivemos uma eleição aqui no Brasil recentemente e um governo de esquerda, né, que no caso do Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou as eleições. Se vocês olharem no mapa, você vê que os países, né, que têm a política de esquerda, aquela política de socialismo, né, de união, de proximidade entre eles, está mais forte. Ou seja, uma discussão que tinha há 10 anos agora ficou mais fortalecida depois das eleições que teve aqui no Brasil, inclusive na posse do presidente do Brasil. O presidente da Argentina, ele veio pessoalmente, assim como outras lideranças de países de esquerda, veio aqui parabenizar o presidente Lula, né? E o embaixador argentino, Daniel Scioli, conversou, né, com o Fernando Haddad sobre essa moeda, né, essa moeda única na América do Sul, na Mercosul, né, dos países da América do Sul. Aí vem algumas perguntas importantes que muitas pessoas estão fazendo nesse momento. Uma moeda única seria o fim da fronteira desses países citados, ou seja, seria o fim completo da fronteira entre o Brasil, Argentina, Paraguai e Venezuela? O Fernando Haddad, o ministro da Economia, ele lançou um artigo dizendo que isso vai depender de cada país. Porém, a opinião do embaixador da Argentina, né, o Daniel Scioli, ele diz que essa moeda única da Mercosul seria uma moeda de intercâmbio comercial em todo o bloco da América do Sul. Ou seja, seria uma moeda única, né, de convergência de um país para o outro. De um país para o outro. Porém, não tem ainda uma discussão firmada, né? Lula afirmou no ano passado, né, que essa moeda única na América do Sul seria regida por um único banco central sul-americano. Um único banco central. Então, o que nós estamos vendo, queridos? Uma ideia sendo fortalecida, inclusive, né, essa ideia que estava há 10 anos sendo discutida, agora há uma grande chance disso acontecer por causa da tecnologia, né? Nós vemos aí a digitalização, o avanço da internet. O Banco Central mesmo, o Banco Central do Brasil, acaba de anunciar que em 2023 vai ter o que? O teste do real digital. O teste do real digital, ou seja, o real digital ele vai ser lançado oficialmente em 2024, no primeiro semestre, em junho de 2024, segundo o Banco Central. Então, todas essas informações indicam, sim, que teremos uma moeda única aí na América do Sul. O que não se sabe ainda é se essa moeda ela vai ser semelhante ao euro, né, o euro lá na Europa, ou vai ser apenas uma moeda de convergência entre os países. Nós não sabemos, entre os países da América do Sul, nós não sabemos ainda, né? Mas a discussão está bem fortalecida, queridos. E uma coisa bem impressionante é que no ano passado, em julho do ano passado, Andrés Manuel Lopes, o presidente do México, ele falou, né, isso está registrado, né, em vários artigos aí na internet, que ele ia visitar o presidente Biden para falar de uma integração da América do Sul, de uma união da América do Sul com a América do Norte, né, formando aí uma União Americana, assim como tem a União Europeia. Assim como tem a União Europeia, né, países fortalecidos economicamente, cujo euro é a moeda única ali da Europa. O presidente do México, ele queria sugerir, né, ele falou que ia sugerir essa ideia para o presidente Biden. E ele falou uma coisa interessante, ele falou que quando ele fosse conversar com o Biden,
Ele falou para deixar que o México ia deixar de lado as brigas, né, fronteiriças, né, as brigas burocráticas que tem, nós sabemos que tem sim, em relação aos Estados Unidos do México, principalmente a questão da fronteira, né? Na época, o presidente Trump queria até levantar um muro na fronteira do México para os imigrantes não entrarem nos Estados Unidos. Isso causou uma confusão, né, mundial. E o presidente Biden dos Estados Unidos tem uma mente mais, podemos dizer, mesmo que os Estados Unidos não tenha, que os democratas não sejam um partido de esquerda, mas tem um ideal assim de união, né, um ideal mais liberal. Então, por Biden ter um ideal mais liberal, um ideal de união diferente do presidente Donald Trump, o presidente do México, né, ele falou que ia falar com o Biden para sugerir essa ideia, né, fazer uma integração da América Latina, né, dos países da América Latina, em uma única união, ou seja, a União Americana, né, nos moldes da União Europeia, ou seja, para fortalecer assim a economia. Ele teve essa atitude, né, de ir lá e querer falar com o Biden. Isso está registrado. Então nós vemos que não é uma ideia única aqui dos países da América do Sul. Essa ideia de união, ela está forte agora, muito forte, né, principalmente com esse avanço da internet, né, que tudo está mais fácil agora para uma moeda digital ser lançada, né, do que 10 anos atrás. Como eu disse no início do vídeo, essa discussão de lançar uma moeda única aqui na América do Sul, ela já vem há 10 anos, mas agora com vários países aí socialistas, né, na América do Sul, inclusive o Brasil agora, é muito mais fácil disso acontecer. Então, e outra coisa também, essa invasão da Rússia no território da Ucrânia também tem ideais aí de formar blocos, né? Formar um único reino. Especialistas, né, de guerra dizem que Putin quer criar a Nova Rússia, né? Que eles chamam de Nova Rússia. O que é isso? Putin ele quer estender a fronteira da Rússia, pegando o leste da Ucrânia até o sul da Ucrânia e chegando até a Moldávia, né? Por isso que está essa guerra terrível aí na Ucrânia, porque o Putin ele quer pegar a parte ali do leste da Ucrânia, da região de Donbás, até chegar perto ali na Crimeia e unindo a Moldávia, uma região ali, né, que é a favor da Rússia, chamada de Transnistria. Pegar toda essa região e formar um único bloco ali, né, um único bloco econômico. A guerra é justamente isso, fortalecimento da moeda russa. Por isso que Putin já tem quase um ano de guerra, ele não desiste, porque ele quer criar esse bloco econômico, ele quer fortalecer a Rússia economicamente para fazer frente aí aos Estados Unidos e à OTAN. Então nós vemos que vários países estão com esse pensamento de união de única moeda. Só que olha que coisa interessante. Eles estão pensando em blocos separados. E isso tudo começou com o quê? Com o euro, né? A partir do momento que o euro é criado em 2002, né, como uma moeda única entre os países ali da Europa, essa ideia começou a ascender. Mas agora ela está se tornando realidade agora em 2023. Se a Rússia conseguir vencer a Ucrânia nessa guerra, Putin vai conseguir criar mais um bloco econômico, né, que envolve o que? A Rússia, o leste, todo o sul e o leste da Ucrânia, chegando na Moldávia, criando uma outra região ali, podemos dizer um outro país, né, onde eles vão formar um bloco econômico. Então, queridos, nós vemos aí que isso é muito importante. Por quê? De acordo com Apocalipse 17, né, entrando na Bíblia, aqui na Palavra de Deus, Apocalipse 17, falando da besta, né, que vai guerrear contra os santos nos últimos dias, em Apocalipse 17,
verso 12 diz que a besta tem 10 chifres, que são 10 reis que não receberam o reino, mas receberão o poder como a besta por 1 hora, juntamente com a besta por 1 hora. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder à besta e a autoridade que possuem. E estes combaterão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamado eleitos e santos. E assim, queridos, sabemos que no último mês de 2022, né, e no último dia do ano, né, no dia 31 de dezembro de 2022, Bento XVI veio a falecer. E aí, muitos estudiosos das profecias voltaram a estudar as profecias dos 8 papas, né? Existem muitos adventistas, como não adventistas, que creem que os 7 últimos reis, né, aqui de Apocalipse 17 se refere aos 7 últimos papas, né? Muitos acreditam nessa versão, né? E dizem que o 8º é o último rei, né? E esse rei que levará o mundo à tribulação, à guerra, né? Contra a lei de Deus, né? Nós vemos aqui que no verso 10 do capítulo 17 diz que são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não veio, quando vier tem que durar pouco tempo. A besta que era e não é, ela também é o 8º rei, e dos 7 vai à perdição. Então aqui, de acordo com muitos estudiosos, né, muitos estudiosos afirmam que a besta não tem 8 cabeças, né? A besta só tem 7 cabeças. Esse 8º, ele reinaria junto com o poder do 7º. Com base nisso, muitos afirmam que Bento XVI é o 7º e Francisco é o 8º. Né? Outras estão afirmando que por Bento XVI ter morrido, o Francisco continua sendo o 7º, e o 8º que virá, ele levará o mundo à tribulação. Né? Uma coisa nós sabemos, né? Embora ainda tenha dúvidas sobre essa profecia, uma coisa nós sabemos, que em Apocalipse 17, verso 8, diz que a besta que era, ela voltará. Aí no verso 11 diz que a besta que era e não é, ela é o 8º rei. Então o 8º rei é chamado de besta, né? O 8º rei é chamado de besta. E aí alguns discutem que besta não é um único homem, né? Não é um homem isolado, mas é um poder, né? Outros já dizem que não, porque Alexandre o Grande, embora seja um único homem, ele é representado por uma besta lá em Daniel capítulo 7, né? Alexandre o Grande é representado pelo leopardo de 4 asas. E em Apocalipse 12, verso 3, Satanás também é representado por uma besta, um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Então muitos também dizem que besta pode ser tanto um ser isolado, como um exemplo aí que eu acabei de dar, como Satanás, ou como Alexandre o Grande, ou ser um poder. Então, queridos, embora ainda não temos assim um esclarecimento completo, uma coisa é certa. A Bíblia diz que 10 reis se formarão no período do 8º. Do 8º. Mesmo que não saibamos se o 8º é o Papa Francisco ou não, o 8º se refere ao próprio Satanás que vai vir, o 8º se refere ao próprio anticristo que é Satanás, ou a própria Roma, embora não saibamos isso, que a profecia ainda ela está se desenvolvendo, uma coisa nós sabemos: os 10 reis, esses 10 reis que não receberam o reino, porque não tem coroa, eles se formarão no final. É isso que nós precisamos entender. Embora nós não temos a certeza quem é o 8º, nós temos a certeza que a Bíblia diz aqui que esses 10 reis, eles entregarão seu poder à besta. Eles entregarão seu poder a Roma, né? Eles entregarão seu poder a Roma, como diz aqui,
no verso 12 e no verso 13. E no verso 14 diz que eles combaterão contra Cristo, mas Cristo os vencerá. Quando Cristo vai vencer eles? Na vinda dele, com a sua glória. Então, o que a Bíblia está mostrando aqui, queridos, para nós, é que 10 reinos se formarão no final aí da existência humana. E o que nós estamos vendo agora? Os países estão criando blocos separados, não como uma moeda única, como muitos, uma moeda única universal, como muitos pregaram aí durante anos, né, falando da nova ordem mundial, que seria uma moeda única, única universal no caso, né? Mas o que nós estamos vendo é algo que o que está acontecendo nesse momento é algo diferente. O que nós estamos vendo? Blocos sendo criados, só que cada bloco tem a sua moeda, ok? Então, o euro é o bloco ali da Europa. Os países da América do Sul, ou do Mercosul, no caso, querem criar agora a sua moeda única. E o presidente do México está dando a ideia ali para o Biden para criar uma moeda única ali na América do Norte. Então nós vemos aí agora a ideia está se desenvolvendo com 3 moedas. Uma moeda única nós já conhecemos, que é o euro, né, que rege ali os países da Europa. O Mercosul quer criar uma moeda única. Interessante que aqui no artigo, né, Haddad e Lula afirmaram que essa moeda única do Mercosul será nos moldes do real brasileiro. Que quando o cruzeiro era fraco, quando veio o real, a moeda se tornou forte. Eles estão dizendo aqui no artigo que essa moeda da Mercosul, que envolve aí a Argentina, né, Brasil, Paraguai e a Venezuela, né, que está se fortalecendo, está voltando, as suas sanções estão sendo derrubadas, né? A Venezuela está voltando a ascender aí economicamente, ou seja, logo estará na Mercosul de novo. Então eles querem criar essa moeda única aí entre esses países da América do Sul. E temos vários outros países também, queridos. Aí temos o continente africano ainda, que provavelmente eles vão criar um bloco também e vão criar sua moeda única. Então o que nós estamos vendo acontecer é o seguinte: os países, né, eles querem criar os seus blocos e cada bloco ter a sua própria moeda, nos moldes ali do euro, da União Europeia. Então, queridos, de acordo com a profecia, aqui 10 reinos entregarão seu poder à besta no final. 10 reinos. Muitos pregadores aí estão afirmando, né, que esses 10 reinos se trata de 10 blocos econômicos. Há um tempo atrás, poderíamos até duvidar dessa versão, porém, ela está se tornando uma realidade, porque o que nós estamos vendo realmente, principalmente a Rússia, com todas essas percas, né, de materiais, eles não desistem de criar esse nova Rússia, né, que eles chamam, esse novo reino da Rússia, esse novo bloco da Rússia, aonde eles vão querer criar um bloco econômico ali, envolvendo uma parte da Moldávia, uma parte da Ucrânia e a Rússia. E agora nós vemos o Mercosul, né, os países da Mercosul, o Brasil dando um empurrão para criar essa moeda única. Vemos aí o presidente do México visitando os Estados Unidos para dar essa ideia para criar uma moeda única na América do Norte, que envolve o México, envolve o Canadá, envolve os Estados Unidos, a Groenlândia e assim por diante. Então, queridos, o que nós precisamos entender é o seguinte: nós não sabemos ainda quem é o oitavo, se vai ser o próprio Satanás que vai vir, ou vai ser um Papa, né, ou é o Francisco que vai se levantar, não sabemos. O que nós sabemos é que nós estamos no fim,
as profecias estão se desenrolando e que nós temos certeza que 10 reinos se levantarão no final, 10 reinos novos, 10 novos reinos se levantarão no final e darão seu poder à besta. E de acordo com a carruagem, como ela está andando, logo esses 10 reinos, que são 10 blocos, né, se formarão. Por enquanto, nós só temos a ideia de 3, né, assim, visível, de 3 blocos. O bloco europeu, que envolve a União Europeia. O bloco Mercosul, que a partir do início desse ano já começou a se desenvolver a ideia da moeda única. O bloco da América do Norte, que não sabemos se vai ser esse ano ou futuramente, mas vão ter ainda essa iniciativa de criar uma moeda única ali no bloco, que com certeza vai ser o dólar, né, porque o dólar é a moeda mais forte. E nós temos aí a guerra da Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, qual o principal objetivo da Rússia é criar uma nova Rússia, né, com uma moeda mais forte ali. Os outros blocos econômicos que terão essa moeda única ainda nós não sabemos. Esses é o que nós temos uma ideia. Então, querido, nós temos uma ideia segundo as fontes, né, que aparecem. Então, queridos, nós estamos vendo aí que as profecias estão se estendendo, né? Quando a moeda digital, o real digital vir, né, que está sendo começou a ser testado agora em 2023, quando vir em 2024, vai vir com força. E o povo de Deus que se apega aos princípios da Bíblia, da palavra de Deus, principalmente os que guardam o sábado, o santo sábado de Deus, sabemos que no futuro sofrerão grandes perseguições. E tudo isso é anunciado. Então vamos nos fortalecer. Muita coisa ainda vai rolar esse ano. E eu creio que nos próximos anos aí veremos esses 10 reinos finais, de acordo com Apocalipse 17, verso 12, que reinarão junto com a besta. E o que precisamos saber é que esses 10 reinos se formarão na época do oitavo rei, do último rei aqui de Apocalipse 17. Eles se formarão na época do oitavo rei, que é o último rei de Roma, que não sabemos se é o Papa, se vai ser o próprio Satanás, não sabemos ainda. O que nós sabemos é que os 10 reinos estão se formando. Isso quer dizer que estamos no fim, queridos. Deus abençoe a todos e que nós venhamos nos fortalecer e estar por dentro da profecia. No mundo, existem 2 movimentos em curso com o objetivo final de aplicar o decreto dominical de forma universal. O primeiro movimento se deu início em 2013 e foi classificado de Movimento da Convenção dos Estados, cujo objetivo é mudar a Constituição americana, devolvendo o direito ao povo e devolvendo à Constituição americana suas raízes bíblicas. O movimento foi pautado no artigo 5º da Constituição, no qual permite que 34 estados convoquem uma Assembleia Constituinte. A previsão dos juristas conservadores foi realizada em um prazo máximo até 2027, onde os 34 estados se empenharão na mudança da Constituição. O segundo movimento no mundo em curso para a aplicação do decreto dominical de forma universal se deu início em 2015, após o lançamento da carta papal Laudato Si. O objetivo do movimento Laudato Si, a partir de 2021, no dia 14 de novembro, com o lançamento da plataforma de ação Laudato Si, foi lançado uma linha de tempo, uma plataforma de 7 anos, no qual o primeiro ano seria gasto com planejamento, seguido de 5 anos de ações e encerrando com o ano sabático, dedicado somente à guarda do domingo. Para saber mais desses 2 movimentos em curso, foi desenvolvido esse livro, A Contagem Regressiva para o Fim.